Então, a normatização, quando a gente diz, é você botar isso no papel, como se fosse um manual, como se fosse uma receita, e você deixar isso para no seu dia a dia você fazer o checklist. Você verificar, por exemplo, numa licitação, todas as vezes que eu iniciar a licitação vai ser pelo pedido e a justificativa do pedido. Pô, mas todo mundo sabe que tem que ter um pedido para iniciar uma licitação. E tem que ter uma justificativa do porquê que é aquele material. Só que ocorre que com o tempo vai passando, chega um momento que só vem o pedido. Como assim? Mas cadê a justificativa? Mas precisa de justificativa para dizer que eu preciso de sabão em pó para limpar o chão da escola? Mas é uma formalidade. Não, mas não precisa, todo mundo já sabe que é para isso. Eu sou diretora da escola, por que eu preciso de explicar? Eu quero... Mas é uma coisa que faz parte da formalidade. Tem uma certa formalidade que nós temos que obedecer sob pena de irregularidade no processo. Na área de tesouraria ou de finanças como um todo, gente, a gente precisa de ir criando essas normatizações. E aí eu me coloco desde já ao dispor de vocês, caso vocês não localizem, mas eu creio que eu tenha disponibilizado no sistema eletrônico, mas posso também fornecer, por exemplo, uma instrução normativa. Quem é que assina uma instrução normativa do funcionamento da tesouraria? Pode ser a própria tesouraria, mas é bom que ela traga o controle interno para discutir, porque daqui a pouco escreveu algumas coisas e o controle interno vai exigir algumas outras. Então, o que é bom reunir com o órgão? Tesouraria, controle interno e procuradoria. Pessoal, vem cá, eu tenho um modelo aqui, o que vocês acham aí? Coloca o que você achar que não está certo. E no final, os três assinam. Ou o prefeito assina juntamente com a tesouraria, ou com todos eles, ou o secretário, enfim. Não tem uma regra exata de... As competências são o seguinte: a procuradoria pode baixar instruções, o controle interno pode baixar instruções, e o próprio órgão pode baixar instruções. Pode ser em conjunto a assinatura, como pode ser do próprio órgão. Vamos imaginar que não seja só tesouraria, que nós queiramos regulamentar o funcionamento da Secretaria da Fazenda e nós baixamos aqui uma instrução para regular o trabalho da contabilidade. Quais são os atos da contabilidade? É possível também. Quais são os atos do RH? O que o RH tem que fazer como regra geral, ou até regra específica? Nas licitações, a gente tem algumas sugestões, né, e modelos bons, alguns inclusive, que regula, às vezes, toda a licitação, ou às vezes uma situação específica. Por exemplo, cotação de preço. Como é que eu vou cotar preço? Qual que é a regra para cotar preço? Professor, todo mundo sabe que é buscar 3 preços aí num fornecedor. Conversa fiada, isso já está no passado. Essa já não é a regra, e eu nem posso mais acreditar nesses 3 preços. E você, a partir disso, dá para encher 2 folhas de regulamentação de como fazer uma boa cotação de preço. Por quê? Porque se eu cotar o preço errado, ou nesse formato antigo, já está cheio de defeito esse formato antigo. O fornecedor sabe que é ele. Eu cotei com ele, ele já joga lá em cima. E tem uma série de problemas, que inclusive reflete depois na economicidade, reflete depois nas fraudes, reflete depois nos conluio. Sabe o que é conluio? Quando se juntam para fraudar uma licitação. Então, o que envolver o funcionário público? Não. Se envolver o funcionário público, aí está lá na lei de licitação como fraude. Tá. O conluio é entre interessados que se unem para fraudar a área pública. E está, sim, de interessado que é tentado a fazer isso. Não estou aqui dizendo que todos eles fazem, mas eles são tentados. E sabe por que eles são tentados? Porque você inicia uma construção de uma obra como essa, e você diz você faz a cotação e erra na cotação e bota ela muito mais alta do que ela é normal. E aí o fornecedor, construtor, olha lá na planilha, e quem é da área sabe muito bem, antes de fazer cálculo, ele olha e diz, não, peraí, 1 milhão, eu faço por 600 isso aqui. Na hora que o cara olha o edital, ele já domina ali, eu faço por 600. Poxa, mas eles pagam até o preço máximo. Essa coisa de preço máximo não está
na lei licitatória, na lei do pregão, lugar nenhum. Mas em alguns estados no Brasil, passou a constar isso na Constituição estadual. É o caso do Paraná e de alguns outros estados. Então, você é obrigado a botar nas licitações o teto, ou o preço máximo que você pagaria pelo produto. Aí a administração fala, eu pagaria 1 milhão. Os interessados, mesmo concorrentes, claro, se junta e faz conluio, são os concorrentes, para organizar o preço da gasolina nos postos, são os concorrentes, são os que estão querendo engolir o outro, mas para essa finalidade eles se juntam. No caso do preço nos postos, aí é cartel, é outra coisa que é para prejudicar o consumidor, né? O conluio já é para prejudicar a área pública. E o indivíduo olha e diz, mas por que eu vou brigar aqui às escondidas na licitação? As escondidas seria sigilosa ou secretamente, disputar o preço, se nós podemos chegar a 1 milhão. Então vem cá, você é meu concorrente. E alguns nem conversam com o outro, mandam um intermediário. Que tal se a gente se unir aí e contratar essa obra por 970 mil? Eu pedir 600, você pode pedir 550, você pode pedir 500, você vai ganhar por 500. Mas lá está dizendo que paga 1 milhão, cara. Que tal se você vai ganhar por 500, quanto você acha que você ganha em cima? Ah, vou ganhar 70 mil. Que tal se você ganhar 170? Dá 100 para ele, dá 100 para mim, e a gente levar essa diferença. Ao invés de ganhar 70, você pode ganhar 170, 270, e divide conosco essa diferença dos 400, dos 500 que estão pagando a mais. De 1 a 10, quando a gente erra e bota um teto muito alto, 10 são tentados a fazer isso, porque o fornecedor, e isso está na minha obrigação de citar na sequência ali, o fornecedor, é bom vocês que são da área de gestão financeira, gente, prestar atenção no seguinte: fornecedor no Brasil visa lucro, ou não é? Visa lucro. Beleza, o que é lucro? De maneira simples, explicar lucro é do valor que eu paguei para o valor que eu vendi, a diferença que sobrou é o lucro. Não é isso, mais ou menos? De uma maneira simples é isso. O que eu paguei, ou o que custou, né, o custo no produto, no serviço, na produção, tudo que eu gastei foi 10. Tudo que passar dali que eu vender é o meu lucro. De forma simples de análise é assim. E se o meu lucro for mais do que 1%, é proibido? Não. Se for 100, é proibido? Não. Se for 200, é proibido? Não. Então eu quero ter um lucro sempre maior. Natural que seja assim num país capitalista. Então isso não é um defeito do fornecedor querer lucro, ou querer ter um ganho maior no seu produto. O problema é quando ele comete uma ilicitude em busca desse aumento do lucro. Mas a ilicitude na cabeça de alguns, tem dois conceitos aí, gente, para convencê-los a fazer uma ilicitude. O primeiro grande defeito é quando a ilicitude se tornou uma prática normal e ninguém tem mais aquele ato como uma ilicitude. Entenderam isso? Quando passou a ser normal aquilo que é proibido. Vocês conhecem alguma situação que é do que eu estou dizendo? Que é proibido, mas todo mundo faz. Não? Vamos lá. Muitas e muitas e muitas hipóteses. Eu vou citar uma delas. A prefeitura ou a Câmara compra areia. Aliás, quem já esteve em outra aula comigo, talvez já tenha dito isso. Eu uso como clássico esse exemplo. Areia. A prefeitura de Jaguariaíva compra areia. E compra areia para construção. E compra de que maneira? Que tipo de unidade? É por penca, por dose? Como é que compra areia? Metro? É por metro? Que tipo de metro? Cúbico. O que é metro cúbico? O que é um metro cúbico? Ah, metro cúbico é cúbico. Todo lado que você olhar é um. É assim que vem em cima do caminhão para entregar na obra? Quadrados de areia? Não.
E como é que você sabe, então, que aquele monte em cima do caminhão, depois jogado no chão, virou outro monte, como é que você sabe que lá tem X metros cúbicos de areia? Teoricamente mediram. Alguém imagina que alguém da prefeitura, ao receber areia, meça? Já ouviu falar isso? Que alguém meça? Numa aula minha, um tempo atrás, se levantou, não, disse uma pessoa, até um vereador, né, que estava também acompanhando. Ele disse: opa, peraí, professor, eu sou pedreiro, construtor, e eu sei, 1 metro cúbico dá X pás de areia. Beleza, mas eu vou te fazer 2 perguntas. E ele é pequenininho, desse tamaninho assim. Vou te fazer 2 perguntas. Você acha que a pasada tua é a mesma pasada do Edson? Tinha um outro. Digo, a pasada sua vai vir cheia tanto quanto a pasada dele? Então não é tão perfeita essa forma de medição. Agora, outra coisa, já viu o caminhão descarregar o monte de terra na tua casa, na casa do vizinho ou na prefeitura, e alguém vir lá e mudar ele de lugar na pasada para medir, para saber quanto é que tem de areia? Não. Ok. O cara que está te entregando, que é o fornecedor, ele tem noção do que entregou? Ele tem noção de metragem de areia? Ele não é maluco de não ter noção, ele tem noção. Agora, tem chance dele ter te entregado a mais? Teria chance dele entregar a mais areia? Acha que é uma lógica do fornecedor? Vai te entregar 10 vezes no mês. Você comprou, a prefeitura comprou uma quantidade grande, 10 caminhões. Tem chance desses caminhões todos virem com mais areia do que você pagou? Eu acredito que não tenha nenhuma chance. Moral da história, o cara é desonesto? Quando ele manda e o pessoal carrega, encaminha e traz para cá, é porque ele é bandido, facínora, desonesto? Não. Porque é tão normal encher um caminhão. Eles até têm lá a pá carregadeira, né, um equipamento mecânico para isso, carrega o caminhão e encaminha para cá. Ele não pensa, vou mandar menos para eu ganhar dinheiro. Não, virou um padrão ele mandar a menos. Virou um padrão. E você não pode dizer que é o comerciante tal ou outro. Então, às vezes, tem ilicitude que ocorre porque entendeu-se que é normal, ou que todo mundo faz, é assim que faz. Eu já recebi essa resposta muitas vezes, mas é assim, doutor, sempre fizemos assim. Mas assim está errado, você sabia que está errado? Em alguns momentos está ilegal, em alguns momentos até é crime. Temos aí um divisor de águas agora, porque tem um controle do patrimônio, né? Agora tem um controle do patrimônio muito mais interessante, obrigatoriamente, né? Agora, mais recentemente, contabilidade está obrigada a implantar sistemas de controle do patrimônio. Alguém veio aqui nesta viagem, lá da sua cidade para cá, num veículo próprio do órgão público? Da Câmara ou da Prefeitura? Veio? Você tem diário de bordo dentro desse veículo? Tem um diário de bordo, um local que anota? O motorista tem. Ele anota quem é o motorista, o horário que está saindo, a quilometragem, onde foi. É isso? É isso. Tem um controle mínimo, né? Mas vocês têm notícia de quando isso começou a ser implantado? Que, aliás, tem lugares no Brasil que nem implantou isso para valer. Aqui já implantou há um bom tempo. Mas ainda tem alguns defeitinhos que estão corrigindo aí. Não está 100%, mas muito melhor do que de 10 anos para trás, que não tinha diário de bordo nenhum. Agora eu vou citar para vocês como é que era o uso do automóvel. Levava para a casa do servidor, pernoitava lá no pátio da casa dele, se ele chegasse mais tarde ia para a casa dele. No dia seguinte ele ia levar a sogra na casa da tia, depois levava a criança para a escola e vinha para a prefeitura ou para a Câmara, e tudo era normal.